Após a chamada inicial de Abraão, encontramos outra passagem significativa em Gênesis 15, 1-6, onde Deus reafirma sua promessa a Abraão. A Bíblia nos diz: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E conduziu-o fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Neste trecho, vemos que Abraão estava preocupado com a falta de um herdeiro. No entanto, Deus o tranquiliza e renova sua promessa, garantindo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. A fé de Abraão é destacada aqui porque, apesar de sua idade avançada e da aparente impossibilidade, ele acreditou na promessa de Deus. Essa fé é descrita como sendo imputada para a justiça, um conceito que é retomado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, faz uma conexão direta com a fé de Abraão para explicar a justificação pela fé. Em Romanos 4, 18-22, ele escreve: O qual em esperança creu contra a esperança para que fosse feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Paulo destaca que Abraão creu contra a esperança, e não vacilou na fé, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias. Essa passagem reforça que a fé de Abraão não se baseava em evidências visíveis, mas na confiança no poder e na fidelidade de Deus. Essa crença foi contada como justiça, estabelecendo um precedente para a doutrina cristã da justificação pela fé. A Epístola de Tiago oferece uma perspectiva prática sobre a fé, usando Abraão como exemplo. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago enfatiza que a fé de Abraão foi demonstrada por suas ações, particularmente no episódio do sacrifício de Isaque. Para Tiago, a fé verdadeira sempre se manifesta em obras, mostrando que Abraão não apenas acreditava em Deus, mas agia com base nessa crença. Parte 11, a promessa e o cumprimento. Hebreus 11, 12. Continuando em Hebreus 11, vemos outra referência à fé de Abraão e Sara, sua esposa. Pela fé, também a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Aqui, o autor de Hebreus destaca que tanto Abraão quanto Sara exerceram fé. Apesar da idade avançada e das circunstâncias naturais, eles acreditaram que Deus poderia realizar o impossível. Isso resultou no nascimento de Isaque, através de quem a promessa de uma grande descendência começou a se cumprir. As passagens sobre Abraão que exploramos mostram diferentes aspectos da fé: crença nas promessas de Deus, confiança em seu caráter e poder, e a manifestação dessa fé em ações concretas. Para nós hoje, essas lições são profundamente relevantes. Somos chamados a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras e a demonstrar nossa fé através de nossas ações e escolhas diárias. Conclusão: Abraão é um modelo de fé para todos nós. Sua vida nos ensina que a fé verdadeira envolve mais do que apenas acreditar. Ela se expressa em obediência e confiança inabaláveis em Deus. À medida que navegamos nossas próprias jornadas de fé, podemos nos inspirar no exemplo de Abraão e buscar viver com a mesma confiança e fidelidade.